Ela falou, existe uma possibilidade de você estar com ela de novo, mas eu vou precisar fazer algo. E esse algo eu não sabia que seriam trabalhos, né, que eles fazem oferendas, né? Para Hum. quem não entende, né, eles fazem várias oferendas, né? Colocam flores ou animais ou bebidas para que você possa chamar espíritos para te ajudar. Uhum. Como eu acreditava que aquilo seria para o bem, e como eu estava vindo de uma situação muito difícil na minha vida, eu pensei, então eu vou fazer. E aí é nesse momento que eu abro a porta espiritual que eu citei no início da nossa conversa. É uma porta que você desconhece, mas quando você faz, você já abre toda, você tem toda uma abertura ali para que o mal possa entrar na Ela, sua vida. ela disse pra você que precisava fazer um trabalho pra você, um Sim, trabalho um trabalho. pra quê seria? Para que essa moça voltasse para minha vida. Voltasse pra você. É como se fosse uma amarração, né? Que eles chamam de Ah, amarração. É, amarração. só que eu não entendi esse termo, eu não Entendi. sabia o que Aí se. você acreditou naquilo ali. É, eu acreditei, eu falei, tudo bem, como que faz isso? Aí eu falei, mas eu não quero ninguém obrigado do meu lado. Se não se for mais, né, da vontade de Deus, não tem problema. Ela falou, Mas você já não, tinha, você já tinha fé em Deus. eu sempre Você precisava tive. em Deus, mas achava que tudo ali era Deus. É, eu achava. Tá. Eu achei que ela Tudo ali estava em era Deus Deus. também. Olha a Tudo era. ingenuidade. Então ela falou, Gilberto, o que a gente precisa fazer aqui é muito simples. Aí eu falei, ah, então tá bom. Só que nós fizemos, né? Isso tudo que ela falou, né? Eu lembro de levar até uma foto, né, minha e dela. E nesse período, aí as coisas começaram a complicar mais ainda, porque aí não bastava somente isso. E Hum, aí o mal começa a se mostrar como ele realmente é. hum. Teve um dia que eu estava lá na casa dela, ela era vizinha, né, próxima da minha ex-cunhada, Tá. e ela estava lá e ela me chamou para ir na casa dela. E nesse período ela começou a trabalhar em mim. Ela começou a me oferecer comidas, bebidas, entendeu? E tudo isso já estava trabalhado, né, na bruxaria, né, para que me enfeitiçasse, para que eu começasse a ter desejos por ela, Ah, tá. entendeu? E Uhum. aí eu comecei realmente a perceber que tinha alguma coisa diferente em mim. A seguir, eu realmente comecei a ter relações com ela, Hum, né, relações de homem e mulher. uhum. Ela parecia estar diferente nesse período, porque eu lembro que ela invocava um espírito, né, que ela se dizia que era uma pombagira, né, e ela invocava esse espírito para que a gente pudesse ter as relações. Ela falou isso. Ela Ela falou, falou o nome que era Pombagira, ela sim, disse. ela falou que era um espírito, Tá. e para não me chocar, foi Hum, muito sutil, foi uhum, aos poucos. uhum, Eu lembro que a primeira relações que nós tivemos, ela ainda estava nela mesma. hum. Mas depois ela começou a falar que ela precisava colocar uma roupa. Foi tudo muito sutil, sabe, Rafael? Ela não se mostrou de vez. O mal não se mostra de vez, né? Ele Uhum. nunca mostra o que ele vai fazer na tua vida. Então vem Hum. muito sutilmente. E aí quando eu percebi, eu já estava realmente andando com ela, literalmente. Toda vez que eu ia na casa dela, a gente praticamente tinha, né, um contato maior, né? A gente começava e eu comecei a esquecer até o que eu tinha ido fazer lá, que supostamente era para voltar para minha ex, coisa que eu nunca consegui fazer depois. Cada vez mais longe do meu objetivo e mais perto dela. Passado um período, Essa relação que vocês tinham era um ritual ali? Se você, eu creio que você sim. vê como um ritual Eu que vejo como um existia? ritual. É como se É? eu fosse a oferenda que estava me ofertando a ela, entendeu? Ela Tá. supostamente falava também que eu teria sido um grande amor da vida dela, de uma vida passada. Ah, Entendeu? Ela chegou a citar isso eu me lembro. Ela falou assim, Gilberto, eu te conheci numa outra vida. E eu falei, mas como assim, né? Eu não sabia muito sobre outras vidas, sobre reencarnação, eu não sabia nada disso. Mas quando você está enfeitiçado, não adianta. Por mais que você tente lutar contra, você não consegue. E nesse período também ela começou a invocar outros espíritos e também a trazer todas as pessoas que me cercavam. Ela conseguiu, nesse período, trazer toda a minha família toda foi parar lá, excepto o meu pai, né? Que meu pai. incorporava as pessoas? Como que Não, era isso? para consultas.
para resolver o problema dessas pessoas. As pessoas da sua família iam lá Isso. consultar com ela. Ela começou a conseguir, ela conseguiu um feito maior, porque ela invocando pessoas da minha própria família para ir lá, o que ela estava fazendo? Ela estava neutralizando eu de poder sair daquela situação. Porque se automaticamente eu fosse procurar alguém da minha família para falar do que estava acontecendo, e ao invés deles me darem suporte, eles iriam falar que eu estava equivocado, porque ela estava ali para ajudar. Entendeu? Entendi. Então ela conseguiu manipular todos Mas o nós. que você sentia ali no momento, isso tudo, nesse começo aí, no seu coração? Você sentia paz? Não, eu nunca senti paz. Sentia dor? Sentia Não, eu tristeza? sentia tristeza. Era Eu tristeza. sentia uma tristeza muito grande porque eu comecei a pensar, quando eu estava fora dali, é claro, porque quando você está ali, é tão grande aquilo, tudo que está acontecendo, que você, eu não sei, é só quem passou por isso consegue descrever. Um feitiço, você não tem como dizer não para a pessoa. É como se fosse um fantoche. Entendeu? Você está sendo entendi. manipulado e você não consegue realmente sair daquela situação. A não ser que Deus venha intervir, né? Mas no momento eu não tinha Deus ainda, nem minha família e muito menos os meus amigos. Porque eu também tenho que citar aqui que até alguns amigos meus começaram a frequentar esse lugar, de tamanha a proporção que foi tomando. No momento que ela ficou grávida. Ela ficou grávida de você? Sim. Misericórdia. É. Esse Jesus. momento também aconteceu. Eu lembro dela falar para mim, Gilberto, eu estava grávida. Porque quando ela falou, até então eu não sabia, mas ela só veio falar quando ela perdeu a criança. Ela perdeu bem no início. Eu acho que tinha 2 meses quando ela perdeu. Ou talvez um pouquinho menos. Você acha que ela estava planejando isso? Eu acho que sim. Ela chegou a falar depois que esse era o intuito dela. Engravidar, porque ela precisava ter um filho para que pudesse seguir a linhagem desse espírito que vinha nela. Essa era a explicação dela na época. E achei aquilo tudo muito... Ela estava seguindo o que Satanás estava pedindo para ela, né? Sim, com certeza. Com certeza, Satanás estava pedindo ali Estava fazendo tudo para ela, um ritual com você, comigo e para com ter ela. um filho, enganando ela também, né? Sim. O diabo, o inimigo, ele é mentiroso. Sim, O inimigo é enganador. ele é sujo, com certeza. E da mesma forma que ela foi usada, ela também acabou não poupando nem os próprios filhos, porque ela tinha sido casada e ela teve filhos desse relacionamento. E os próprios filhos também tiveram uma maldição muito grande na própria vida deles. Isso eu vim a saber depois. Bom, durante esse período ela ficou grávida, mas eu creio que foi uma intervenção de Deus, né, uma misericórdia dessa gravidez não ter ido adiante. Nesse período também ela chegou a falar sobre a possibilidade de eu ficar com ela, e eu falei que não era isso que eu vislumbrava para o meu futuro. E aí teve um dia que ela chegou e realmente se mostrou totalmente. Ela falou, você nunca vai voltar para essa moça. E aí ela começou a falar a verdade. Entendeu? Ela falou, você não vai voltar para ela, porque eu não quero. Eu tive que ouvir isso. E aí, o que você sentiu? Eu lembro que eu surtei. Surtou. Eu lembro que eu surtei, porque realmente eu fiquei pensando assim, eu fiz tudo errado. Foi quando eu tive realmente, entendeu, um momento de lucidez. Mas você já entendia que aquilo ali era algo espiritual ali? Era algo... Eu sabia que era algo maligno. Você já sabia que era algo Sim. maligno ali? Aí eu já comecei a ter ciência que era tudo muito maligno. Tá. E eu tentava alertar as pessoas que estavam em volta, mas ninguém conseguia me ouvir. Foi tão rápido tudo. Rápido. Que ela fez de uma forma que realmente ninguém me ouviria. Até que, graças a Deus, e aí eu vejo que foi Deus também, eu consegui partir dessa situação para ir para um outro país. Visto para ir para fora do Brasil, depois de 1 ano tentando. E nesse período, quando eu fui falar para ela que eu ia embora, ela falou que eu precisava então fazer um último trabalho com ela. Tá. E aí foi quando ela amarrou uma corda, algo parecido na minha cintura. Fez algumas coisas que eu não me lembro bem, um banho, eu tive que tomar um banho também. E nesse período, ela falou, não, você vai dar tudo certo. Você realmente vai e você vai chegar lá, você vai conseguir um trabalho, você vai conseguir, né, que a sua vida siga. Só que isso era o que ela falava para mim, né? Quando eu fui realmente para fora do Brasil, a primeira pessoa que me amparou lá
era amigo dessa moça que era amiga dela. E esse rapaz, na primeira noite que eu passei lá, ele abusou de mim, entendeu? Com 23 anos. Nessa parte, você tinha comentado comigo uma dúvida, que essa moça que foi feiticeira, Aham. ela fez um ritual que ela utilizou seu sêmen. Ah, é verdade. Eu ia falar sobre Você isso. esquece, a gente Mas isso eu esqueceu de só fiquei falar. sabendo nos Estados Unidos. E isso Você estava aconteceu lá. também, já estava lá. Aí foi quando ela começou a falar toda a verdade do que iria acontecer comigo. Nada daria certo para mim, que eu não iria conseguir casar com ninguém, porque eu estava amarrado a ela. E aí foi quando eu fiquei sabendo da camisinha e do sêmen, né? Uma amiga minha que frequentava chegou a comentar, Gilberto, ela fez um trabalho para você no cemitério, onde ela enterrou